Os clássicos são clássicos por um motivo. Então aí vai uma frase clássica do canal do Alô Invest Produção. Exatamente, não existe investimento sem risco, porque se alguém está te vendendo um investimento nesse perfil, muito provavelmente você está caindo em um golpe, não é mesmo, Sam Bankman-Fried? Então, já que não existe investimento sem risco, vamos falar um pouquinho aqui dos riscos e das garantias, claro, da Alô Invest e como esse título de renda fixa tem a melhor rentabilidade de renda fixa no Brasil, sendo um título de renda fixa de baixo risco. Meu nome é Pedro Santana, sou diretor de operações da Alô, a empresa de assinatura de eletrônicos que mais cresce na América Latina, e esse é o canal do Alô Invest. Antes de entrar especificamente nos riscos do Alô Invest, eu queria trazer um pouco do contexto da operação para você que ainda não conhece a renda fixa pré-fixada regulamentada pelo Bacen e que é lastreada por ativos reais. Basicamente, temos um problema no Brasil, um problema de grana em relação ao desejo das pessoas. Diferentemente do Japão, que tem 70% de market share da Apple, e dos Estados Unidos tem 58%, aqui no Brasil temos menos de 15% de market share da Apple. E claro, como eu acabei de mostrar, não é por falta de interesse, é por falta de grana. O brasileiro médio ganha R$ 2.300, sendo que o Jorge Paulo Lema está nessa conta e mesmo depois da Americanas ele ainda puxa essa média para cima. E o iPhone mais barato do lançamento fica por volta de R$ 7.000. Já nos Estados Unidos, o americano médio ganha $4.000 comparado a um iPhone mais barato de 700 no lançamento. Então, na medida que o americano tem que trabalhar uma semana para comprar um iPhone, o brasileiro, se não fosse gastar dinheiro em mais nada, teria que trabalhar mais de 3 meses em média para comprar o mesmo aparelho. Então, a partir dessa dor, criamos uma assinatura na Alô, uma assinatura de 12 meses que permite que o usuário tenha acesso ao produto por um ano, pagando 40% a 45% do valor de varejo, em uma lógica que é muito mais flexível e muito mais completa. Flexível porque ele pode, ao final do ano, renovar o mesmo aparelho, fazer o upgrade para um aparelho mais recente ou mesmo devolver sem nenhum custo adicional, e muito mais completa porque temos proteção contra furto e roubo, assistência técnica, celular reserva no caso, assistência técnica, capinha, película, carregador, ou seja, tudo que você precisa para poder aproveitar o seu iPhone ao máximo. Inclusive, cada vez mais as pessoas têm percebido que não faz sentido você comprar um iPhone. Quer ver? O seguinte, imagina que você tem o sonho de comprar um imóvel próprio, assim como a maioria dos brasileiros. Você tem esse sonho? Sim? E se eu te falasse que em 5 anos o seu imóvel ficaria obsoleto, completamente inutilizável, você ainda compraria? Claro que não, né? Então por que você compra um iPhone? Então, a partir desse serviço, nós conseguimos uma atração muito grande no Alô e conseguimos atingir a centenas de milhares de pessoas que gostariam de utilizar esse serviço. Não acredita em mim? Então, hoje, olha aqui nossa fila de espera. E, claro, isso é um problema, mas é um problema que todo mundo gostaria de ter, não é mesmo? Mas, para resolver essa dor, precisamos criar um mecanismo que permitiria que a gente crescesse mais rápido e atendesse essa fila. Afinal, a gente não ia fazer igual a Localiza e escalar ao longo de 40 anos, fazendo primeira assinatura de 2 iPhones, depois de 4 iPhones, depois de 8 iPhones. A gente precisava de um mecanismo para crescer de uma forma sustentável, porém muito mais rápida. Então daí surge a ideia do Alô Invest. Como a assinatura tem uma rentabilidade muito boa, uma margem bruta muito expressiva, nós decidimos dividir essa margem com o investidor e crescer mais rápido. Então, como eu compro os ativos no valor mais baixo do que no varejo, porque eu compro em grandes volumes, tendo um preço atacado, e eu consigo assinar esse aparelho ao longo de muitos anos, hoje em um ciclo de 3 a 5 anos, a gente consegue ter uma rentabilidade muito expressiva na operação, que chega a uma TIR, uma taxa de interna de retorno, de 40%. Inclusive, se você não sabe o que é TIR, clica aqui nesse vídeo que nós já fizemos sobre esse assunto. Então, a partir disso, nós conseguimos dividir essa rentabilidade com o investidor e dar um título de renda fixa que tem a maior rentabilidade de renda fixa do Brasil, superando os 20% ao ano. Então é assim que é a lógica da operação. Mas claro, como eu disse lá no início do vídeo, todo investimento tem risco. Então quais são os riscos desse investimento? Primeiro risco que toda operação de assinatura / aluguel tem, a vacância, até mesmo uma operação de hotelaria, né, produção? Aquele vídeo do Hotel Infinito, que o pessoal tem lá quartos infinitos, mas não tem pessoas infinitas, então quartos vão ficar vazios, mas enfim, vacância nada mais é do que um ativo que está parado sem gerar rentabilidade. Então pode ser um quarto de um hotel que não foi alugado naquela noite, não gerou dinheiro para o hotel, pode ser um carro que está parado no pátio de uma locadora de carros, ele não gerou dinheiro para a locadora naquele momento, ou mesmo um DVD que estava parado lá no Blockbuster há 6 anos, porque né, Blockbuster quebrou infelizmente, mas no caso do Alô, você tem uma vacância muito baixa. Por que temos uma vacância muito baixa? Primeiro, porque nós trabalhamos com operação just in time. Então hoje,
a assinatura é feita, o usuário passa pela análise de risco e depois que ele é aprovado, assim como 85% dos usuários que passam por esse processo, ele vai para uma fila de compra. Então nós juntamos 10, 30, 40, 100 iPhones e fazemos uma compra depois que a assinatura já foi feita, depois de ter captado o dinheiro do Alu Invest. Então basicamente isso já reduz muito a vacância, porque não tem a vacância no primeiro ciclo de assinatura. Isso vai se tornar uma situação a partir do segundo ciclo, quando alguns aparelhos voltam. E por que isso ainda não é um problema? Primeiro porque pouquíssimos usuários param de fazer a assinatura. Hoje o nosso modelo ele é muito pegajoso, como dizem os americanos lá na série do Uber. É um modelo que a pessoa tem muita dificuldade de sair depois, porque ele é melhor que o da compra e o compromisso financeiro é muito menor. Então vamos supor que uma pessoa que tinha um iPhone 8 Plus, um 10R, essa pessoa ela não consegue pegar e pagar comprando o mesmo iPhone que ela está assinando. Então para ela a dor de cancelar uma assinatura é muito grande. Ela vai fazer o máximo para manter no seu ciclo de renovações ou de upgrades. Então hoje mais ou menos 80% das pessoas renovam conosco todos os anos ou fazem um upgrade. Então uma parcela pequena, de 1/5 apenas dos aparelhos, voltam para a gente depois do final de um ciclo de assinatura. E claro, como temos uma fila de espera enorme, esses aparelhos ficam em média 12 dias aqui no nosso escritório antes de serem enviados para outro cliente. Só o tempo de receber, limpar, fazer qualquer tipo de reparo no nosso laboratório de assistência técnica e mandar para um novo cliente que descobriu que assinar é melhor do que comprar. Então vacância não é uma dor e somente será uma dor se por algum motivo todo mundo de uma vez parar de gostar de iPhone. Volta o iPhone 8. Face ID não existe mais. É bom meter uma dessa, né? Mas a princípio nós estamos tranquilos. Risco número 2, o risco da sinistralidade, o risco da perda. Claro, estamos num país perigoso que é o Brasil, certo? Certo. É verdade. Mas no caso da assinatura, errado. Porque na verdade a gente tem uma taxa de perda, uma taxa de default muito menor do que a maior parte do mercado, de menos de 2%. Ou seja, se você pegar todos os casos que a gente tem de celulares que estão em cobrança há mais de 90 dias, que estão danificados além do ponto de reparo, ou que foram roubados ou furtados nas mãos dos nossos usuários, é menos de 2% da nossa carteira. E como é que isso é possível? Primeiro porque a gente tem um mecanismo de análise de risco que ele não leva em consideração somente o crédito. Então nós estamos observando o comportamento das pessoas para liberar uma assinatura. Então às vezes a pessoa não vai poder assinar um iPhone 13, mas no perfil de risco que ela tem, tanto interno quanto externo, ela vai poder assinar um iPhone 11. E como é que a gente faz isso? A gente chega, por exemplo, a olhar o índice de tons terrosos de determinada região para ver o risco externo da pessoa. Então o Capão Redondo, que tem terra batida, casas inacabadas, tem muito mais tons terrosos que na Faria Lima, que só tem concreto, vidro e árvores. Então isso significa o risco externo, não é o risco do usuário em si, mas isso que o usuário está exposto no dia a dia. Então a gente analisa esse e N outros fatores, chegando a mais de 2.000 pontos de dados, para fazer uma análise que fica cada vez mais precisa, na medida que vamos tendo novas assinaturas retroalimentando o sistema. Então a gente começou com um default de mais ou menos 4% e hoje ele já caiu pela metade, sendo menor inclusive que da American Express, que é de 2,5%, um dos maiores processadores de pagamentos do mundo. E claro, a gente tem um sistema de cobrança que recupera a enorme maior parte das inadimplências. Por quê? Porque o produto aqui é nosso, o produto é da Alu. Então se o usuário não devolve, a gente não manda ele para o SPC e para o Serasa, a gente manda ele para a cadeia, porque ele está cometendo um crime de apropriação indébita. Então é um mecanismo de cobrança muito mais coercitivo que permite que a gente recupere mais de 85% dos casos de inadimplência em menos de 90 dias. Então, com essa recuperação muito agressiva, com essa análise de risco que é muito assertiva e precisa, a gente consegue diminuir muito a nossa sinistralidade geral. E claro, esse risco não é do investidor. Isso é sim um risco da operação, mas não é um risco que o investidor corre, porque ele é assumido pela própria Alu, que inclusive pega 7% do seu faturamento e coloca numa conta específica para provisionamento desse risco. Então até a partir disso que a gente começou a ter dinheiro suficiente para prover os outros serviços adicionais da assinatura, como de proteção contra furto e roubo, assistência técnica e celular reserva. Então o risco da sinistralidade ele é dirimido pela prevenção através do nosso sistema de análise de risco e também pela cobrança através do nosso time de recuperação. E claro, temos o terceiro risco, que é o que você, investidor, corre, o risco da Alu como pagadora. E esse risco é dirimido não somente pelas nossas garantias, mas ele é muito ilustrado pelo nosso histórico. Então até hoje não tivemos absolutamente nenhum caso de pagamento em atraso para um investidor, o que dirá um inadimplemento do pagamento desse investimento, porque na verdade hoje o Alu Invest ele é utilizado para a compra de ativos. Então se a conta do ativo fecha, como eu expliquei para vocês no início do vídeo, não teria por que a conta do Alu Invest não fechar e não pagar os seus investidores. Os investidores já receberam 26 milhões de reais através do nosso programa de investimentos e nós já captamos mais de 110 milhões de reais, tendo aí a visibilidade de grandes parceiros
parceiros, tendo aí cheques milionários e, claro, uma operação que é 100% saudável. Porque pensa aquela lógica que eu já expliquei para vocês da diferença de uma CCB para uma CDB. Quando você faz um CDB num bancão, o que você está fazendo é emprestando dinheiro para um banco. E ele faz com esse dinheiro o que o banco quiser. E depois ele tem que te pagar esse dinheiro de volta em algum momento. Então você é um credor do banco. Da mesma forma, numa CCB ou num contrato com a Alu Invest, especificamente, você está emprestando dinheiro para a Alu, que compra iPhones. E aqui tem uma destinação específica, que é para a aquisição desses ativos. Então a gente roda essa operação, te paga todos os meses e ao final você tem o valor do principal de volta, apesar da maioria dos investidores preferir reinvestir esse valor para não perder esse título de renda fixa, que tem uma lógica de renda passiva muito forte. Porque você está falando da assinatura em si, o rendimento é provido pela assinatura e no final das contas, se há necessidade de devolução do dinheiro, é a venda do ativo mais o valor do ciclo de assinatura que vai custear justamente esse saque. Então é uma operação que fecha por si só. E claro, além da operação fazer sentido não ter nenhuma inadimplência, ter uma confiança cada vez maior no mercado, para que a gente capte dezenas de milhões de reais todos os trimestres, a gente, claro, tem as garantias. A primeira delas é o próprio ativo. Então você tem aqui o dinheiro sendo utilizado para os iPhones. E como a gente compra em grandes volumes, a gente consegue comprar mais iPhones pelo mesmo dinheiro. Não entendeu o que eu disse? Acompanha comigo. Se você vai colocar R$1 milhão para comprar iPhones hoje no mercado, você compraria, não sei, 150, 200 iPhones, dependendo do modelo. Agora, no caso da Alu, a gente vai comprar 250, 300 iPhones com o mesmo dinheiro, porque a gente compra em grandes lotes de fornecedores no atacado, então a gente consegue comprar esse ativo mais barato. Então, na verdade, quando você faz um investimento, a sua garantia já é maior no dia zero do que o valor que você investiu. Ela já vai ser uma sobre-garantia. Isso sem entrar na lógica do aval do sócio e do aval da empresa, que também estão presentes. Porque, claro, eu e o Cadu acreditamos profundamente na nossa operação, então a gente coloca a nossa pele em jogo e nós não usamos nenhum tipo de restrição em relação ao nosso próprio patrimônio. Então colocamos o aval de todos os contratos que são levantados e, claro, temos também o aval da própria empresa, com todo o seu patrimônio, o seu caixa, os outros ativos que estão presentes na empresa também seguram o seu investimento. Então, esse terceiro risco é o que o investidor corre e ele é um risco pequeno, justamente porque ele é muito dirimido por vários fatores, pela própria conta da assinatura, pelo meio que a gente rentabiliza o dinheiro e também pelas garantias, e ele tem a melhor rentabilidade da Fixa do Brasil, porque ele não está tão atrelado assim à Selic ou à taxa de juros qualquer, ele está atrelado à operação da Alu. Então é isso aí, investidores. Se vocês gostaram do vídeo, que eu tenho certeza que vocês gostaram, que vocês ainda estão aqui, cliquem aqui na descrição primeiro para conhecer o Alu Invest, agora você já entende sobre todas as garantias e todos os riscos de operação. E claro, também clique aqui para se inscrever no canal, dê um joinha e compartilhe esse vídeo com uma pessoa que ainda não sabe o funcionamento da Alu Invest, mas tem curiosidade de saber como conseguimos pagar mais de 20% ao ano em um título de renda fixa. A produção também acha que você vai gostar de algum desses dois vídeos e eu espero que você fique comigo aqui por longo prazo, porque estamos aqui por longo prazo e espero que você esteja também.